Olá, caras amigas e caros amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de conversa. Hoje temos aqui muito prazer receber a senhora Mônica Valente, secretária executiva do Fórum de São Paulo, que é uma organização fundada em 1990 para buscar uma ação conjunta da América Latina diante do neoliberalismo. E muito bom dia, cara senhora, agradecemos aqui cordialmente sua participação no nosso programa, Sala de Visitas do Grupo de Mídia da China. Muito bom dia, querida companheira Isabel. Sou eu quem agradece por essa oportunidade de conversar com os amigos e as amigas chineses e chinesas. Sabemos que a senhora é a ilustra convidada do fórum entre o Partido Comunista da China e os partidos políticos da América Latina, e esse evento acaba de ser realizado online, ontem e hoje. E a senhora poderia nos primeiro compartilhar algum conteúdo deste encontro que acha mais importante e interessante? Sim, sem dúvida, Isabel. Em primeiro lugar, eu agradeço ao Departamento Internacional do Partido Comunista da China pela honra e oportunidade de poder participar desse fórum China-CELAC, representando o Foro de São Paulo, e quero comentar que foi um foro muito importante. Em primeiro lugar, porque os assuntos escolhidos para nós debatermos são assuntos que interessam a toda a humanidade. Um primeiro que eu ressalto é as históricas resoluções da sexta plenária do 19º Comitê Central do Partido Comunista da China, recém-realizada, onde resgata uma história de 100 anos do Partido Comunista da China em defesa do povo, dos seus interesses, do seu bem-estar. O segundo assunto que foi abordado, que eu considero da maior importância, foi o assunto sobre o tema da democracia, que é um tema bastante importante nos dias de hoje e que é preciso que nós, que temos uma visão da democracia como a primazia do coletivo sobre o individual, possamos refletir sobre esse tema. E o terceiro tema também muito importante é o tema da nova Rota da Seda, que é uma iniciativa multilateral, uma das maiores iniciativas do multilateralismo mundial, por parte do governo do presidente Xi Jinping, e que tem uma importância fundamental para a América Latina e para o Caribe. Esses três assuntos foram abordados, foram assuntos aprofundadamente debatidos, e creio que isso torna, vamos dizer, esse evento da maior importância. Um segundo aspecto que eu não poderia deixar de ressaltar, prezada Isabel e amigos e amigas que vivem na China, que nos acompanham nesse programa, é o aspecto da necessidade que os povos do mundo todo temos de construir o verdadeiro multilateralismo. E esse foro China-CELAC, ele contribui muito nesse aspecto. O cenário internacional é um cenário que mostra mudanças muito complexas e muito profundas na ordem internacional. E nós, do Foro de São Paulo, assim como o Partido Comunista da China, defendemos que devemos construir frente a todos esses desafios que a humanidade enfrenta, devemos defender a cooperação, a integração e o verdadeiro multilateralismo, porque senão não vai ser possível para a humanidade como um todo poder enfrentar esses desafios. Então, a realização do Foro China-CELAC com os partidos políticos da América Latina e do Caribe, ela reforça a construção desse verdadeiro multilateralismo, onde nenhum país pretende hegemonizar o outro, submeter o outro às suas vontades, mas sim construir, de fato, um futuro, uma humanidade compartilhar, uma humanidade de um futuro compartilhado. E esse foro China-CELAC contribui
de maneira transcendental para esse processo. Como a senhora já citou, 3 pontos principais, de fato, são também as pautas da nossa conversa de hoje, tanto de resolução histórica, quanto essa nova rota da seda da democracia, e também essa troca de ideias entre China e CELAC. Primeiro, vamos falar mais sobre essa resolução histórica. E vimos que o PT, o Partido Comunista da China, tem mantido uma boa interação em troca de experiências. E no mês passado, o PCCH divulgou essa terceira resolução histórica na sexta sessão plenária do 19º Comitê Central, com vista a fazer um balanço das experiências do seu percurso centenário, tanto conquistas quanto os erros. E essa versão em português do texto na íntegra já está disponível na internet. E então, como a senhora vê a importância desse resumo, a importância de um partido fazer um balanço do seu percurso, e como o senhor avalia os trabalhos feitos pelo PCCH em termos de liderar a China, seguir na direção de um rápido desenvolvimento? Olha, bom, em primeiro lugar, você já disse, é importante de qualquer partido político fazer uma análise histórica da sua trajetória para corrigir os erros e, ao mesmo tempo, também projetar o futuro. Isso é muito importante. Nós só conseguimos projetar o futuro da humanidade se nós analisamos o nosso passado. Mas eu quero saudar e cumprimentar e parabenizar o Partido Comunista da China pela trajetória dos 100 anos, mas eu queria focalizar nos últimos 8 anos. E que é muito importante que nós ressaltemos isso para todo mundo, que foi a façanha de conseguir o fim da pobreza extrema nos últimos 8 anos, colocando 100 milhões de pessoas, principalmente da área rural, fora da linha de pobreza, da extrema pobreza, que foi um logro importantíssimo do Partido Comunista da China de 2012 para cá. Isso, dentro da estratégia do caminho da modernização, do desenvolvimento chinês. Então, essa combinação de continuar o caminho da modernização econômica e do desenvolvimento chinês, ao mesmo tempo, buscando não deixar ninguém para trás, que é uma frase que, inclusive, se não me engano, falou o presidente Xi Jinping, é algo a ser ressaltado para todo mundo, porque conseguiu, ao longo desses últimos 8 anos, cumprir uma meta de maneira antecipada, diga-se de passagem, que é de terminar com a pobreza extrema nesse país, que é um continente com mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, ao mesmo tempo em que se coloca como um dos protagonistas do desenvolvimento econômico, tecnológico, digital. Então, é uma combinação muito virtuosa e que, ao analisar esses 100 anos na sua sexta sessão plenária, o Partido Comunista da China nos oferece essa reflexão e que serve para nós compartilharmos, refletirmos, os partidos políticos, principalmente os partidos progressistas de todo o mundo e, em especial, na América Latina e no Caribe. Então, eu gostaria de deixar aqui os meus cumprimentos por essa façanha incrível, enquanto no resto do mundo o que a gente vê é o contrário, é o aumento da fome, do desemprego, da doença, da morte, enquanto que na China é exatamente o oposto disso, exatamente porque é um país dirigido pelo Partido Comunista da China. Sim, como a senhora falou, na verdade, a população da chinesa já representa 1/5 da população mundial, e essa população podia sair da pobreza já é uma grande contribuição para toda a humanidade, e especialmente desde o 18º Congresso Nacional. A China acelerou esse processo de combate à pobreza, e eu queria acrescentar uma pergunta aqui à senhora sobre socialismo com característica chinesa, porque essa resolução histórica acentua esse socialismo com características chinesas. E como a senhora entende das características e comenta esse esforço do PCCH de desenvolver um caminho adaptado à própria
realidade. Então, como a senhora entende esse caminho? Esse caminho é um caminho que pode ser tomado como referência para nós, aqui no Brasil, e também os partidos políticos progressistas e de esquerda na América Latina, que é nós somos identificados com os ideais do socialismo. Nossos partidos políticos que compõem o Foro de São Paulo, e entre eles o PT, que é o meu partido. Nós vemos essa experiência da China de construir o socialismo com características chinesas como uma referência de reflexão, não para nós copiarmos como um modelo, porque não se copiam modelos, né? Mas uma referência de reflexão à luz dos instrumentais teóricos que nós temos como socialistas, de refletir e encontrar os nossos próprios caminhos de construção do socialismo nos nossos países. E que, sem nunca perder de vista o interesse, e uma coisa muito importante que está na resolução da sexta plenária, que é sempre o povo em primeiro lugar, que é uma consigna importantíssima, ou seja, com essa consigna, o povo sempre em primeiro lugar, e a identidade com o socialismo, com a primazia do coletivo sobre o individual, que é algo que nos identifica como partidos políticos progressistas e de esquerda em todo o mundo, em especial com o Partido Comunista da China, é uma referência, um caminho para nós mesmos aqui desenvolvermos esse caminho. Eu queria também te comentar, Isa, que aqui na América Latina, entre os períodos de 1998 e 2015, nós tivemos governos progressistas e populares que buscamos exatamente trilhar a construção desse processo de construir um modelo alternativo ao neoliberalismo aqui na nossa região, que é um dos compromissos do Foro de São Paulo, como você disse, criado em 1990, e durante esse período nós conseguimos avançar muito, criando linhas de pensamento para a nossa integração regional da América Latina e do Caribe. Então, a criação da CELAC, por exemplo, da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, é fruto dessa política. A criação da Unasul, que também é fruto dessa política, mas é mais focado na América do Sul, o fortalecimento do Mercosul, a ALBA dos países mais caribenhos e liderados por Cuba, por Venezuela, e outras experiências importantíssimas. A senhora já citou sobre quais experiências que podem servir como referência para os partidos políticos na América Latina, e também vimos que este documento da resolução histórica da China resumiu em 10 experiências da luta do PCCH, na qual apresenta também a visão mundial de defender a justiça da humanidade, e buscar uma prosperidade de todo o mundo como iniciativa de síndrome roda e a construção de um futuro compartilhado para toda a humanidade. E como a senhora entende 10 conceitos do PCCH, e nesse sentido, o que podem fazer juntos entre o PCCH e os partidos, inclusive o PT e o Fórum de São Paulo, podemos fazer juntos para essa direção de prosperidade comum da toda a humanidade? Olha, em primeiro eu gostaria de compartilhar aqui uma reflexão sobre essas duas diretrizes do Partido Comunista da China, que é a construção de uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade, ao mesmo tempo colocando sempre o povo em primeiro lugar. Eu queria comentar que isso são as duas faces da mesma moeda, porque nesse mundo globalizado, onde cada vez mais se intensificam as relações econômicas e comerciais entre as diversas economias, passando pelas inúmeras empresas transnacionais, por esse profundo processo de globalização econômica, se nós não tivermos, como partidos progressistas e de esquerda, se nós não tivermos essa diretriz, o povo em primeiro lugar, ao mesmo tempo em que queremos que toda a humanidade possa compartilhar dessa prioridade,
nós não vamos conseguir definir o caminho mais correto. Eu quero citar como exemplo 2 fatos. O primeiro deles, dois problemas. O primeiro deles é o câmbio climático. Nós sabemos que as mudanças climáticas elas afetam os povos dos diferentes países. E essas mudanças que passam pelo próprio desenvolvimento do capitalismo, sem preservar o meio ambiente, elas são mudanças que afetam cada povo em cada país, ao mesmo tempo que, para enfrentar esse câmbio climático, nós precisamos de uma sinergia entre as diversas nações, de um compromisso comum. Então, o câmbio climático é uma bandeira que exemplifica exatamente essas 2 estratégias, ou a comunidade do futuro compartilhado para a humanidade, ao mesmo tempo colocando sempre o povo em primeiro lugar. E a outra que eu queria mencionar é o combate à pandemia do Covid-19. Exatamente. Que é um exemplo mais evidente, mais claro, de que a humanidade precisa desenvolver mecanismos de solidariedade, mecanismos de construção da comunidade de futuro compartilhado para salvar o seu próprio povo. Né? Eu mencionei ontem, quando eu fiz a minha saudação nesse Fórum China-CELAC, uma saudação, um cumprimento ao presidente Xi Jinping pelo oferecimento de mais 1 bilhão de vacinas anti-Covid para os países africanos, que não só os países africanos, mas lá que foi feito o primeiro sequenciamento da nova variante do coronavírus, da Omicron, e é o continente onde menos se vacinou o povo. Então, quando a China toma essa iniciativa de oferecer mais 1 bilhão de vacinas, além das 200 milhões de doses de vacinas que já tinham sido enviadas para o continente africano pela China, ela mostra o seu compromisso com a construção da comunidade de um futuro compartilhado. E mostra também o que a gente conseguiu aprender, espero que a humanidade aprenda, que a pandemia do Covid-19 é um fato que mostra que ninguém estará a salvo até que todos estejamos salvos da pandemia. Então, esse comentário que eu gostaria de fazer entre essas 2 bandeiras, essas 2 diretrizes da Sexta Plenária e do Partido Comunista da China, são exemplos para nós aqui. E, em cima dessa reflexão, desse compartilhamento de experiências entre o Partido Comunista da China e o Foro de São Paulo e os nossos partidos políticos, individualmente, mas também como um coletivo, que é o caso do Foro de São Paulo, pode contribuir para também nós, aqui na América Latina, podermos superar os nossos problemas, como a pobreza, o desemprego, o subdesenvolvimento, o avanço dos problemas do enfrentamento à Covid. Por isso, é sempre muito importante esse compartilhamento de ideias, de políticas, de experiências, não tomando-as como modelo a ser seguido, mas como exemplos de referência para a gente refletir sobre as experiências que a humanidade constrói e aquilo que elas têm de bom para a gente poder utilizar nos nossos países. Então, eu vejo um caminho muito auspicioso de relacionamento, de intercâmbio entre o Foro de São Paulo e o Partido Comunista da China, assim como nós do PT já temos uma histórica relação com o Partido Comunista da China. Sim, a senhora citou bom exemplo, boa referência sobre este surgimento da variante Ômicron do coronavírus. Já vemos que a África do Sul e também a Aliança Africana já criticaram que esta variante é um resultado de acumular vacinas em alguns países desenvolvidos e deixar a África fora. Mas, na verdade, a China já está agindo para mandar mais vacinas e promover uma produção conjunta com os países africanos para produzir mais vacinas. Esse é, talvez, um bom desempenho, um bom exemplo para quem está defendendo os direitos humanos, porque a vida é o primeiro direito humano. E, no final,
vamos falar um pouco sobre a democracia, porque nos últimos anos o sistema democrático da China tem sido atacado por alguns políticos ocidentais, porque todo mundo está aplicando democracia definida pelos Estados Unidos e acreditamos que a democracia é um valor comum que toda a humanidade está buscando, mas a forma para realizá-la são ricas e diversas e não pode se limitar a um modelo único ao estereótipo. Então, qual é a sua opinião sobre este tema e qual será o fundamental da democracia? Eu agradeço bastante a pergunta, Isabel, porque esse é sempre um tema que volta e meia aparece por parte dos chamados poderes hegemônicos, entre parênteses, entre aspas, do mundo, para buscar desqualificar as riquíssimas experiências democráticas que existem na humanidade e nos diversos países. Acho corajoso, por parte do Partido Comunista da China, fazer essa reflexão e também nos estimular a fazer essa reflexão, nós, como partidos de esquerda que defendemos o socialismo. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o conceito de democracia, ele não é um conceito único que vale para todos os países, para todos os povos e para todas as tradições políticas e culturais dos países do mundo, né? A democracia, ela é, na minha opinião, ela é, na nossa opinião, dos partidos de esquerda, a primazia do coletivo sobre o individual, porque o coletivo é sempre maior que o individual. Os valores da democracia ocidental vão no caminho oposto, que os valores individuais estão acima dos valores coletivos. Na nossa opinião, esse pode ser o caminho que alguns outros países e nações escolham, mas não é o caminho que nós achamos que é o mais correto, e não é o conceito de democracia que nós achamos o que se aplica a todos os países e povos e nações. Cada um vai encontrar o seu caminho de construir a democracia, e sempre, no nosso caso, os partidos de esquerda, vamos construir o caminho da democracia popular. A democracia não é simplesmente fazer eleição de 4 em 4 anos e depois deixar o povo sem dar satisfação para o povo, esperando por 4 anos que, se ele estiver insatisfeito, ele que mude na próxima eleição, ele que espere a mudança na próxima eleição. Isso são valores da democracia ocidental, ou da democracia que pleiteia ou planteia os Estados Unidos, e que, na nossa opinião, não necessariamente reflete o espírito democrático que nós defendemos. Sem contar que essa discussão de democracia, ela sempre se serve aos poderes hegemônicos para buscar aplicar sanções econômicas unilaterais, bloqueios econômicos, como é o caso de Cuba, como é o caso da Venezuela, que, em nome de uma suposta defesa de uma democracia que conceituada de acordo com os valores deles, eles cometem essas atrocidades, que é, por exemplo, bloquear um país como Cuba durante mais de 62 anos, economicamente, que é um país que conseguiu desenvolver uma vacina, 5 vacinas contra o Covid, mas tem dificuldade de aplicar essas vacinas porque eles faltam seringas, exatamente por causa do bloqueio. Então, o conceito de democracia, ele é um conceito que é construído historicamente em cada país, em cada povo. Essa é a compreensão que nós devemos ter, e eu parabenizo o Partido Comunista da China por nos colocar à disposição a sua reflexão sobre democracia, que é um dos assuntos mais importantes que a gente tem para refletir e construir no mundo. Sim, de fato, essa pandemia já deixa a gente mostrar a gente que é uma limite de alta estimação do individualismo, como a senhora enfatiza que os partidos de esquerda enfatizam um coletivo, mas esse coletivo não significa um sacrifício dos interesses individuais, mas chegar a um consenso para cuidar ao máximo todo o povo.
Agradecemos muito essa oportunidade de conversa com a senhora Mônica Valente, que traz a gente visões, compartilha com a gente visões muito novas, muito inspiradoras, e esperamos que mais cooperação entre China e o Brasil, e muito obrigada pela essa entrevista, conversa. Eu é que agradeço pela oportunidade aproveito e mando um grande abraço aos amigos e amigas brasileiros e brasileiras que nos assistem, que vivem na China e nos assistem aí. Muito obrigada.